Você se lembra do que aconteceu com Christian Eriksen? Eriksen era um dos melhores jogadores da Dinamarca naquela temporada. Mas no dia 12 de junho de 2021, ele estava em campo defendendo a sua seleção contra a Finlândia, pela primeira rodada da Eurocopa, e tudo parecia normal, até que aos 42 minutos do primeiro tempo, ele caiu de forma abrupta no chão, quando se preparava para receber um passe. Os médicos entraram em campo e começaram uma massagem cardíaca. Ele havia sofrido uma parada cardíaca. Os torcedores ficaram em choque e os jogadores choraram ao ver a cena. Eriksen foi levado para o hospital e passou por uma cirurgia para colocar um aparelho no coração. Por sorte, Eriksen conseguiu voltar a jogar futebol, mas acredite, esse não é o único jogador que quase faleceu em campo. Já deixa o like no vídeo, porque hoje você vai conhecer outros jogadores que quase nos deixaram. Vamos começar falando do que aconteceu com Moussa Dembélé quando ele jogava pelo Atlético de Madrid. Dembélé estava participando de um treino normal com seus companheiros de equipe, quando de repente caiu no gramado, inconsciente e sem respirar. Foi uma cena chocante e assustadora, que deixou todos os presentes em pânico. Os médicos do clube correram para socorrê-lo e iniciaram os procedimentos de reanimação cardiopulmonar. Mas o que causou esse colapso repentino? Qual foi o diagnóstico de Dembélé? Segundo o Atlético de Madrid, Dembélé sofreu uma síncope vasovagal, que é uma perda súbita da consciência, causada por uma queda da pressão arterial e da frequência cardíaca, que pode ser causado por várias coisas, como estresse, calor ou desidratação. No caso de Dembélé, não se sabe ao certo qual foi o gatilho, mas o clube teve todos os cuidados com o craque depois desse caso. Ele foi levado para um hospital próximo, onde passou por uma série de exames para descartar qualquer problema cardíaco grave. Os resultados foram todos normais, o que indicou que ele não tinha nenhuma doença ou anomalia no coração. Ainda bem que não foi nada mais sério, e Dembélé conseguiu voltar aos gramados e joga hoje na Arábia Saudita. Agora se liga no que aconteceu com Everton Costa, um jogador que em 2014 foi emprestado ao Vasco da Gama, onde viveu o momento mais dramático da sua vida. E calma, não tem nada a ver com rebaixamentos, não dessa vez. Em um jogo contra o Resende, válido pela Copa do Brasil, Everton sentiu uma forte dor no peito, foi substituído e sofreu uma arritmia no banco de reservas. A arritmia foi causada por uma miocardite, uma inflamação no músculo do coração. Ele foi socorrido pelos médicos do Vasco e levado para o hospital, onde ficou internado por vários dias. Ele chegou a ficar em coma induzido e precisou implantar um desfibrilador cardíaco para regularizar os batimentos do seu coração. Pois é, a coisa foi feia. Everton Costa sobreviveu por um milagre, mas teve que encerrar a carreira aos 29 anos. Em 2015, ele recebeu o apoio do Vasco, que pagou seu tratamento e o seu salário, até o final do contrato. Ele também recebeu mensagens de solidariedade de vários jogadores e clubes do Brasil e do mundo. Hoje, Everton Costa está com 37 anos e mora em São Paulo com a sua família. Ele ainda ama o futebol e quer trabalhar na área. Ele já fez cursos de treinador e de gestor esportivo e espera uma oportunidade para mostrar o seu talento fora das quatro linhas. Miguel Garcia, o ex-craque do Salamanca, sofreu uma parada cardíaca durante uma partida contra o Betis, em 2010. Miguel Garcia era um dos jogadores mais queridos do Salamanca, um time da segunda divisão espanhola. Ele tinha 29 anos e uma carreira promissora, sendo cogitado em times médios da primeira divisão. Mas tudo mudou no dia 17 de outubro de 2010, quando ele entrou em campo para enfrentar o Betis, um dos favoritos ao título. O jogo estava no segundo tempo, quando Miguel Garcia caiu desacordado no gramado, sem nenhum motivo aparente. Os médicos do Salamanca correram para socorrê-lo, mas ele não respondia aos estímulos. Ele estava sofrendo uma parada cardíaca que poderia tirar sua vida em poucos minutos. Os torcedores ficaram em silêncio, rezando pela vida do jogador. Os companheiros de equipe choravam, sem saber o que fazer. Os adversários também se solidarizaram, oferecendo ajuda. Foi então que um herói apareceu, o médico do Betis, Tomás Calheiro, que tinha um desfibrilador portátil no seu carro. Calheiro correu até o local onde Miguel Garcia estava e aplicou o desfibrilador no seu peito, tentando reanimá-lo. Foram momentos de angústia e tensão, até que finalmente o jogador voltou a respirar. Ele foi levado para o hospital mais próximo, onde ficou internado por alguns dias. O diagnóstico foi de que Miguel Garcia tinha uma arritmia cardíaca, uma alteração no ritmo dos batimentos do coração. Ele precisou passar por uma cirurgia para implantar um dispositivo que monitore e regula seu coração. Ele também teve que abandonar a carreira de jogador profissional, pois não poderia mais se expor a esforços físicos intensos. Toda a sua carreira, que estava quase no auge, teve que ser interrompida. Mas Miguel Garcia não se deixou abater pela tragédia. Ele se tornou um exemplo de superação e de gratidão. Ele agradeceu ao médico do Betis, que salvou a sua vida, e aos torcedores, que lhe deram apoio, e também se dedicou a ajudar outras pessoas que sofrem de problemas cardíacos.
fazendo campanhas de conscientização e de prevenção. Mas e se eu te falar que o Messi também passou por maus bocados em campo? Dá uma olhada na queda que o argentino levou num jogo contra a Juventus. Ele levou a pior na dividida e bateu a cara direto no chão. Esse tipo de batida pode facilmente causar um traumatismo craniano. Por sorte, ele só levou um corte no rosto, mas outro jogador não teve a mesma sorte. Os torcedores do Sevilha tiveram uma experiência traumática em 2007, quando o lateral Antonio Puerta sofreu uma parada cardíaca durante uma partida contra o Getafe. Antonio Puerta era um jovem talento que começou nas categorias de base do Sevilha, clube que nunca abandonou. Em 2004, ele estreou na primeira divisão espanhola e na temporada seguinte se firmou como titular. Ele se destacou por ter marcado o gol da vitória contra o Schalke 4, que levou a Sevilha à sua primeira final da Taça UEFA de 2005-2006, competição que viria a vencer por 4 gols contra o Middlesbrough. No ano seguinte, Puerta marcou o pênalti que deu ao Sevilha a vitória da Taça da UEFA de 2006-2007 contra o Espanyol. O cara estava a caminho de se tornar um ídolo do seu time. Puerta também chegou a defender a seleção espanhola em 2006, em um jogo contra a Suécia. Sua carreira promissora chamou a atenção de grandes clubes como Arsenal, Manchester United e Real Madrid, mas ele nunca teve a chance de brilhar fora do Sevilha. No dia 25 de agosto de 2007, Puerta desmaiou no gramado, devido a uma parada cardíaca, durante um jogo contra o Getafe, o primeiro do campeonato espanhol daquele ano. Ele se levantou e foi amparado por colegas até o vestiário, onde sofreu outras paradas. A caminho do hospital, ele sofreu mais 5 paradas cardíacas. Naquela noite, fontes do hospital confirmaram que ele havia sofrido um total de 9 paradas cardíacas, que lhe causaram danos irreversíveis no cérebro e em alguns órgãos. Ele faleceu 3 dias depois, aos 22 anos de idade, devido a uma encefalopatia postanóxica, que é uma falta de nutrientes e oxigênio ao cérebro, causada por uma doença cardíaca congênita, difícil de detectar e diagnosticar. Ou seja, ele tinha uma doença rara, que infelizmente acabou com a sua vida. Puerta deixou a namorada grávida de 8 meses, do seu primeiro filho. O velório foi feito no estádio Ramón Sánchez Pizjuán, onde milhares de pessoas foram prestar suas últimas homenagens. O Sevilha dedicou a ele o título da Supercopa da Europa de 2007, conquistado contra o Milan. Os jogadores da seleção espanhola também dedicaram a ele o título da Eurocopa de 2008. Até hoje, Puerta é lembrado pelos torcedores do Sevilha com carinho e respeito. Em 2020, um grupo de fãs cantou músicas e o nome dele em frente à casa do seu pai, que se emocionou com a homenagem. Puerta foi um exemplo de amor ao clube e de superação dentro de campo. Sua história é uma lição de vida para todos nós. Agora me diz aí nos comentários qual dessas histórias é a mais triste. E claro, se gostou do vídeo, não esquece de deixar aquele like e de compartilhar o vídeo com seus amigos. Para assistir outros vídeos de futebol, é só clicar no botão de se inscrever e ativar o sininho. E falando de momentos tristes no futebol, Ronaldinho e Maradona sempre tiveram uma amizade linda, embora muitos torcedores não saibam. Mas certo dia, Maradona fez o bruxo chorar. Clica no vídeo que está aparecendo na sua tela e conheça essa história emocionante.